Vamos para mais uma gravação, senhoras e senhores. Hoje com a presença ilustre de Paula Chaves. Tudo bem, Paula? Obrigada, Lucas. Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui para falar sobre organização. Paula é uma personal organizer. Para quem nunca ouviu falar desse assunto, ou para quem já ouviu, vamos conversar um pouco sobre ele. Paula, me conte sobre a sua profissão. Tá. Há 10 anos atrás, que foi quando eu fiz meu curso, né, e me qualifiquei e comecei a atuar como personal organizer, eu também não fazia ideia que existia, né, essa profissão. Porque no final das contas, todo mundo dá conta de sua casa, todo mundo organiza, né? Na verdade, todo mundo arruma, mas nem todo mundo organiza. E eu soube dessa possibilidade, fui fazer um curso e fiquei deslumbrada, né? Eu gostei bastante do que eu vi, das possibilidades, né, de ajudar as pessoas a viverem de uma forma mais leve, mais feliz com a organização em casa. E aí uma coisa legal que eu descobri, que eu faço questão de falar sempre que eu estou em palestra com clientes, é dizer o seguinte, que você não precisa ser organizado de nascença, né, para poder ter uma vida organizada, porque a organização é um hábito que pode ser aprendido, né? E foi até interessante que a gente estava falando aqui sobre outros podcasts que você já gravou, né? E aí o primeiro você falou que foi sobre hábito, não foi? Hábitos. Pois é, os hábitos eles podem ser incluídos nas nossas vidas, né? E o da organização é um deles. Então, eu não era uma pessoa organizada, eu era arrumadinha, né? Tinha noção de tudo, minha casa era sempre toda arrumadinho. Mas aí, quando você passa a ser organizado, você aprende técnicas, né? Você inclui esse hábito, você volta as coisas para as casinhas. E aí você transforma a sua vida, né? E, consequentemente, consegue ter mais saúde, né? Que é o que a gente quer focar aqui nesse podcast, né? Você falou a questão de aprender a se organizar. Lá eu sou casado e lá a gente somos muito diferentes. Eu sou muito desorganizado e minha esposa é muito organizada. Coitada de sua esposa. Já sabe qual é o problema. E tem uma filhinha que você falou, uma filhinha de 5 anos que está nesse processo de aprender a se organizar, que isso é o que a gente procura. Isso. E nesse tema aí, na profissão em si, é para quem já é organizado, ou para quem não é organizado, para todo mundo? É para todo mundo, né? Você vendo que faz sentido para você, né? Porque essa profissão, eu sou uma empreendedora, né? Então, ser empreendedor hoje requer muita dedicação, força de vontade, muito trabalho, porque eu não só vou na casa do cliente e organizo, né? Eu tenho uma rede social que eu alimento, eu tenho os clientes que eu atendo para fazer a proposta, eu preparo a proposta e envio, eu vou e organizo. Só que antes de organizar, eu passo na loja, levo os materiais de organização que podem ser necessários. Aí, quando termina a organização, em todo o fechamento com o cliente, eu devolvo esses materiais, né? Eu faço acompanhamento da parte financeira, da cobrança, né, do pagamento do cliente. Eu gero os vídeos para poder colocar nas minhas redes sociais. Eu busco parcerias. Eu estou aqui, por exemplo, com um convite, né, para a gente falar sobre organização. Então, você tem que entender também que a profissão não é só chegar e organizar. Tem um todo, né, que como empreendedor, você precisa ter atenção e se dedicar. E aí é preciso, claro, mesmo que você já seja organizado, fazer o curso, porque existe uma metodologia, né? Existem passos a serem seguidos. Existem os produtos organizadores que eles nos auxiliam. Aí você pode me perguntar, Paula, mas toda organização você precisa colocar produto organizador? Não, eu não preciso. E se você não colocar, o resultado é sempre o mesmo? Não, não é o mesmo. Porque principalmente o produto de organização, ele te ajuda a manter a organização. Por quê? A gente define onde vai morar. Você abre ali aquela gaveta, e naquela gaveta a gente colocou, por exemplo, as roupas íntimas, cuecas e meias. Então, se a gente tiver ali a colmeia, cada peça dentro da colmeia, quando você precisar devolver, ela já vai para aquele lugar certinho. E se está tudo solto na gaveta, vira aquele carnaval. Que não é o carnaval bom. Sim. Então, buscando a qualificação, todo mundo pode trabalhar como personal organizer. Estuda, se dedica, faz os laboratórios. Depois que você aprende, faz o curso, não já dá para sair atendendo o cliente cobrando. Por quê? Porque não é só o que você aprendeu, mas é
o trato com o cliente, né? Sim. Porque nós entramos, como personal organizers, na parte mais sagrada e mais delicada da vida de qualquer pessoa, que é a sua casa, Sua casa, né? verdade. Então, tem que ter uma conduta adequada, uma forma muito responsável e respeitosa de realizar o trabalho. Não existe julgamento. Então, assim, às vezes eu chego para fazer uma visita na casa de um cliente e o cliente fala assim, ai, Paula, não repara na bagunça. E eu preciso reparar, né? Eu sempre explico assim, ó, não existe julgamento da minha parte, mas eu preciso reparar para entender o que é que está acontecendo, o que é que eu posso fazer, quais são as soluções que eu vou oferecer para que você não viva mais nessa bagunça. Porque às vezes é só o fato, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar, no caso de homens, a carteira, a chave do carro ou da moto, o celular hoje nem tanto, né? Que fica colado na gente para qualquer lugar da casa. Mas se você define o local onde você vai colocar a carteira e a chave, isso aí você já vai ter esse problema resolvido. E às vezes é nessa visita que o cliente fala assim, ai, Paulo, eu sempre saio atrasada porque eu não encontro a chave do carro, com frequência a gente perde. Ou então eu nunca encontro a roupa que eu quero vestir, né? Então, quando a gente define todas as coisas onde vão morar, onde vai ser colocada, a vida fica mais fácil. Então, Produto organizador, o que é isso? por exemplo, existe... o cabide é um produto organizador, que todo mundo usa cabide. Sim. E aí, eu vou te perguntar, por exemplo, no seu armário da sua esposa, os cabides, eles são todos iguais? Não. Não são. Não. Na maioria das casas dos clientes, até que a gente chega para organizar, os cabides não são iguais. Por quê? Porque comprou numa promoção 2 dúzias desse aqui. Aí daqui a pouco começou a comprar mais roupa, você já não achou mais aquele, comprou um outro ali. Veio os cabides da lavanderia e você permaneceu usando os cabides da lavanderia. E aí são 2 desvantagens que essa falta de padronização dos cabides oferecem. Primeiro, o desconforto visual, porque você abre, tá uma bagunça, ele tem alturas diferentes, ele tem cores diferentes, profundidades diferentes, né? E o segundo é que acaba escondendo roupas, porque se você tem 2 cabides mais largos e no meio um cabide mais estreito, aquela roupa ali, ela vai estar escondida entre esses 2, né? Então, o cabide, por exemplo, é um produto de organização mais conhecido que todo mundo usa, mas cestos, caixas, colmeias, aramados, tudo isso são produtos organizadores, né? Então, numa gaveta de roupa de ginástica, né? A gente aqui falando de saúde, você como atleta e profissional da área, sabe essas blusinhas molinhas de ginástica que a gente usa para malhar, ou até mesmo as de time? Sim. Você já reparou, você guarda ela dobrada numa gaveta, numa prateleira? Como é que você guarda? É dobrada na prateleira. Na prateleira. Você já reparou que elas escorregam, a pilha vai se desfazendo, não fica certinho? Às vezes cai atrás do monte. Pois é. Então, o que acontece? A gente tem esse conhecimento de como armazenar a peça da melhor forma de acordo com cada peça. Então, por exemplo, roupa de ginástica, as blusinhas, elas devem ficar em colmeias, preferencialmente, porque elas são muito molinhas, elas se desfazem, elas escorregam. Então, quando a gente dobra e coloca ela ali de uma forma contida numa colmeia, a colmeia ela tem de 10, 13, 16, 20 centímetros, ela é comprida e tem ali 8 ou 10 casinhas. Então, dentro de cada casinha, você pode colocar, normalmente blusa de ginástica a gente consegue até colocar 2 por casinha, né? Então, quando você abre a gaveta ou você acessa a mesma prateleira, você puxa assim e você vê todas as camisetas. Não vai ter isso de ter escorregado, ter sumido, de ter bagunçado, né? Então, a colmeia é um outro produto organizador aí que a gente sempre usa. Pronto. Você falou também da questão dos clientes. Cliente que você chega e questiona, não repara a bagunça. Mas tem cliente mais fácil e mais difícil de se adaptar? Tem. Lidar com pessoas é um desafio, você sabe disso, né? Muito. No meio de tantos professores que você orienta, tantos alunos, não é um desafio? Muito. Da mesma forma, a parte de organização. Às vezes eu pego clientes que são extremamente apegados, né? Aquela pessoa que não consegue se desfazer das coisas, que a casa é quase uma loja, né? Porque um dia eu posso usar isso, né? Eu posso precisar disso, né? Só que nesse de um dia precisar, você vai guardando, sem uma lógica, sem uma organização real, e você não lembra que você tem aquilo. Então, você nem chega a usar isso que você tem, né? Então, esses clientes mais apegados, quando eu chego para fazer a organização, eu mostro todo um processo para o cliente, e um deles é olhar para o excesso que se tem, é olhar para os produtos que não se usa mais, é olhar para um possível descarte. Quando a gente fala descarte,
A gente tem 3 possibilidades. Uma ela é ir para o lixo, né, se realmente não tiver adequado, ou não tiver condição de uso para mais ninguém. Uma é você fazer doação e outra é você fazer a venda. Sendo que a venda, ela é bem trabalhosa, porque você vai ter que manter guardado esses itens até o momento que você faça a venda, né? Você vai ter que divulgar, você vai ter que mostrar, às vezes a pessoa provar o que for, receber o pagamento para entregar. Então, se você não tem nem onde guardar esses itens e nem tempo, vender não é uma possibilidade, né? Então, dentro desse momento em que eu mostro para o cliente a importância dele fazer uma análise, de fato, do que ele quer, do que ele gosta, do que ele precisa, né? Para o que ele não quer mais, o que já está quebrado, o que não serve mais. É aquele manequim de 4 números atrás, 3 números atrás que você não usa mais, mas você está esperando que um dia emagreça, né? Então, quando o cliente é muito apegado, às vezes ele não consegue entender esse processo, né? Mas aí quando ele aceita, quando ele se desfaz, isso faz inclusive girar a energia de dentro de casa, né? Tudo é transformado, né? Porque a gente está tirando aquela energia parada que estava ali. Então, tem cliente fácil, tem cliente difícil, tem cliente que me contrata que eu mal vejo, porque sai de manhã para trabalhar, voltar de noite, eu troco mensagem, eu deixo um recadinho com algumas orientações, algumas perguntas, e tem aquele cliente que acompanha ali do lado, né? Quer aprender a dobrar, ou quer ver tudo como está sendo feito. E aí é a habilidade, a experiência que vai dando esse traquejo, né? De você lidar tranquilamente, tanto com o cliente que está ausente, como o cliente que está colado ali, todo o processo. Também existe tempo de uso de roupa, tipo, tem 1 ano que eu não uso aquela roupa, então já está na hora de eu desfazer dela, ou não. A gente sempre busca dar alguma referência para o cliente, sim, né? Quando eu falo assim, 1 ano, já passou bastante tempo, né? A gente passou por todas as estações, a gente passou por todas as festas, né? Por todas as possibilidades de uso. E você não usou, então para pensar, né? E aí, o que eu mais gosto de mostrar para o cliente é que quando ele tira alguma coisa, ele está abrindo espaço para o que ele quer. Porque pense aí no seu guarda-roupa, suas blusas de futebol. Você tem muitas blusas de futebol? Tenho pouca, 2 times só. Só tem 2 times, tá. Então é blusa de malhação. Vamos pensar que você usa para se exercitar. Sim. E aí, de repente, a gaveta tá cheia. Mas tem ali umas 3 que você já não usa muito tempo. Ou porque ficou elasticida, ou porque manchou, ou porque você enjoou daquela, não gosta mais, não faz mais sentido, mudou. Porque a gente muda, né? À medida que o tempo vai passando, a gente vai mudando, né, os nossos gostos, as nossas intenções. E aí, quando você tira essas 3, já abre espaço naquela gaveta, já fica mais leve, né? Para você... mais fácil de você visualizar tudo que tem. Então, esse 1 ano é uma referência que a gente, como personal organizer, costuma dar para trazer um pouco de parâmetro para o cliente, para ele pensar. Aí saiu da parte do quarto, né? A gente vai para a parte da cozinha. Tem importância também, né? Arrumar, organizar tudo. Demais. Porque a cozinha é o coração da casa, né? Quando um cliente muda, por exemplo, que eu vou organizar a mudança, normalmente a primeira ou segunda noite, às vezes ele não dorme em casa. Ou está na casa de algum familiar, ou vai para um hotel, né? Porque a casa ela fica ainda assim com aquele estado meio caótico, né? E a organização, normalmente, eu sugiro e os clientes ou solicitam ou aceitam que comece pela cozinha. Por quê? Porque a gente come várias vezes por dia. Por mais que alguém faça aí jejum intermitente que esteja assistindo a gente, mas vai comer, né? A cada 16 horas, 18 horas, 24 horas. E aí, se considerar numa família, pode ter a mãe ou o pai que faça jejum, mas às vezes o parceiro não faz e os filhos não fazem, né? Então, a alimentação é o nosso dia a dia, né? É o que nos move. Então, uma cozinha organizada, ela traz muitas facilidades. Facilidade no preparo, facilidade na definição das receitas, de não perder alimentos por validade vencida ou estragado na geladeira. Você tem que ter um controle, né? Tudo que vai beirando o excesso ou que vai no excesso não é saudável, né? Tem aquela quantidade ideal. Então, vamos pensar na despensa de alimentos. Pensa aí na sua casa, não sei se é num armário. Um armário. Pronto. Então, nesse armário, esses alimentos hoje estão todos assim empilhados, o arroz, o feijão, a farinha, o milho de pipoca, junto com biscoito recheado, com leite condensado, creme de leite, a lata de óleo, do azeite. Aí você separa normalmente, alguma coisa já foi aberto e tá fechado ainda. Pronto, isso já tá legal, muito bom. É ótimo. Porque o que acontece? O alimento aberto,
ele deve realmente estar separado. Ele deve preferencialmente estar em potes herméticos, né? Para evitar bichinho, gorgulho, essas coisas. E para você saber o que tem. Porque quando você vai cozinhar, você não precisa ir no estoque, na despensa dos fechados. Você vai na parte aberta. Também. E aí, às vezes, as pessoas não têm conhecimento, ou acham que não precisa, fica guardando ali o saco do arroz aberto com um pregador, com um aramezinho. Isso não facilita o acesso, a visualização, nem a integridade do produto, né? Então, vamos pensar em trocar e colocar potes herméticos. Então, a gente definiu. Vai cozinhar, vem aqui nessa parte, que é onde estão os alimentos abertos. Aí você vê, de repente, que o pote do arroz está vazio. Então, você vem nessa parte de cá, que é onde tem os alimentos fechados, o estoque, você pega um saco do arroz. Idealmente, esse pote aqui, ele deveria receber já espaço suficiente, ele deveria ter espaço suficiente para receber esse 1 quilo todo. Porque se você tem um pote pequenininho e colocar metade do saco, você vai gerar o mesmo problema do saco com um aramezinho ou com um pregador lá guardado, entendeu? Então, um pote ideal que acomode esse 1 quilo e aí você coloca. E aí, na parte dos alimentos abertos, a gente precisa classificar, né? Todos as farinhas, os grãos, as conservas, os doces, os biscoitos, as massas. Porque quando você quiser, você vai rapidamente. Você quer uma massa, pode ser que você tenha em casa a massinha pequenininha para sopa, pode ser que você tenha talharim, pode ser que você tenha um penne, pode ser que você tenha massa de lasanha. Só que se todas as massas estiverem juntas, você vai fazer agora uma sopa que é a massinha. Você vai na parte da massa, você acessa facilmente, né? E a cozinha, a alimentação, a gente é o que a gente come, né? E aí, se a gente for pensar sobre saúde, né, vida saudável, a gente deveria optar por descascar mais do que abrir pacotes, né? Porque o pacote entra aí justamente os industrializados, os processados, os ultraprocessados. E quanto mais a gente conseguir uma alimentação mais saudável, né, mais equilibrada, é melhor. Me veio à cabeça agora a questão da infância, porque meu pai nunca gostou de perder alimentos. Então ele sempre tentou manter organizado, porque desperdício para ele não poderia acontecer. E tipo assim, a questão de na geladeira mesmo, ter o leite aberto, só que a gente veio com uma garrafa maior e bota na frente do leite. Só que quando eu vou procurar, pô, não tem leite não. Então eu vou no armário, abrir mais um leite. Quando eu perdi um leite. Ó, desperdício. Desperdício. Isso tudo porque na hora que estava organizando, acomodando esse leite na geladeira, não teve esse olhar. Né? Então, por exemplo, eu organizo e eu ofereço como serviço opcional para o meu cliente o treinamento, que pode ser feito pela própria dona da casa ou para a funcionária. Nesse treinamento, o que é que eu explico? Todo o racional da organização. E esse ponto que você acabou de dar como exemplo é um dos pontos que eu coloco no meu treinamento. Quando você vai organizar, você deve colocar sempre os itens mais altos atrás e os mais baixos na frente. Porque se você faz o contrário, você não enxerga. Por exemplo, se você isso aqui é uma prateleira, você pode colocar esse na frente que é menor e esse outro produto aqui que é maior. Né? Então você consegue enxergar os dois. Agora imagine se você acomoda esse aqui. Já foi. Não facilita a visualização, né? Então a organização, ela traz economia. Você para de perder alimentos por validade vencida, estragado, remédio por validade vencida. Você para de comprar duplicado. Por exemplo, você vai fazer, pensando na própria despensa, você vai fazer o supermercado. Se você abre a despensa e tá tudo ali categorizado, você bate o olho e você vê assim, ó, na parte dos óleos, e não tem nenhuma garrafa de azeite, eu preciso comprar outro azeite. Molho de tomate, acabou, preciso comprar um molho de tomate. Então, você vai fazer a compra de uma forma direcionada para a sua necessidade. Agora, se sua despensa tá aquele... Nem sabe o que tem. Não sabe, não controla. Você olha assim, você acha que não tem molho de tomate, só que tem 2, 3 pacotes ou caixas lá atrás. E aí, quando você chega, para aqui, tinha aqui, então você gastou dinheiro, né? Então, a organização é um investimento, sim, que você faz, né? Ao contratar o profissional de organização, ao comprar alguns produtos de organização. Mas é um investimento que, a longo prazo, ele vai te dar economia e, principalmente, saúde, né? Porque não é só a saúde do alimento, a sua saúde física, é a saúde mental. Que é importantíssima, né? Muito importante. Outra coisa é a questão das panelas. Vai para o mesmo lado do cabide. O tamanho diferente, tudo isso faz diferença, né? Nas panelas,
talvez menos crítico, porque normalmente quando as pessoas compram, elas compram um conjunto. Sim. Né? É difícil chegar numa casa e é uma panela daqui, uma panela de lá. Acontece isso mais com a Tefal, né? A frigideira, né? Que às vezes são marcas diferentes, tamanhos diferentes. Mas as panelas, elas costumam ser da mesma linha, né? Mas um ponto crítico, Lucas, que eu quero saber da sua resposta, da sua cara. Esse podcast está quase um programa, um reality show, né? Tá ótimo, vamos. Como é o nome da sua esposa? Elis. Elis? Isso. Elis, ó, a partir de hoje você pode cobrar ao seu marido, Lucas, que seja mais organizado, que ele está aprendendo bastante coisa aqui. Depois eu quero saber o feedback. Me diga uma coisa, lá na sua cozinha, os potes plásticos que vocês costumam guardar, o alimento que sobra, alguma coisa assim, onde que tá? Tá numa gaveta, tá no armário, tá organizado, tem muito, tem pouco, como é que tá isso aí? Tá no armário e bagunçado. Fica no armário reservado assim, aí são vários potes, tem vaso de pipoca, todos esses potes de plástico ficam nesse mesmo local. Só que o tamanho diferente, formato diferente, acaba... Isso. E já aconteceu alguma vez de você precisar guardar alguma coisa num desses potes e não achar a tampa? Sim. Eu tenho uma bola de cristal, tá vendo? Assim mesmo. Agora, sabe por que isso acontece? Porque as pessoas, elas não priorizam a padronização, que foi o que você me trouxe, né? A padronização dos cabides, a padronização também para os potes plásticos. Porque o que acontece? A pessoa chega numa loja, tá em promoção. Compra esse conjuntinho aqui com 3. Aí daqui a pouco a mãe foi lá numa outra loja. Minha filha, achei esse pote aqui, tava um precinho ótimo na promoção, trouxe para você. Aí daqui a pouco o pote começa a furar, você precisa de mais. Aí você compra um outro em promoção. Então, assim, as marcas são diferentes, nada fala com ninguém, nenhum fala com o outro, eles não são empilháveis, né? Então, padronizar esses potes plásticos, gente, eu costumo dizer que é, assim, libertador. Principalmente para a dona da casa, porque, via de regra, marido e filhos não acham a tampa dos potes. Até hoje eu procuro. Então, a minha orientação é essa. Escolhe uma linha, um pote que você gosta, e aí você compra todos daquele. E aí você fala assim, Paula, mas eu só vou ter um tamanho? Não, você vai ter daquela linha o quadrado menor, o quadrado maior, o retangular menor, o retangular maior. Mas assim, todos vão ter a mesma cor de tampa. Aí você pega um cesto e coloca todas as tampas empilhadinhas. Você empilha todos os potes. Você pode trabalhar com potes de vidro ou então os potes plásticos. Aí tem pessoas que falam assim, Paula, mas aí você quer que eu jogue esses meus potes descartáveis fora? Quando minha mãe, minhas amigas vêm aqui que eu dou alguma comidinha para levar, eles vão levar no meu pote. Então eu guardo esse para não ter que voltar. Eu fiz assim, ok, eu concordo, você tá certa, porque... É chato quando você manda um alimento para casa de alguém num pote que você conta com ele no dia a dia, né? Porque faz falta. Sim. E quem levou para casa também se sente na obrigação de devolver, muitas vezes devolver com alguma coisa para ser gentil, né? Então eu falo assim, tudo bem, vamos guardar um pouquinho desses potes para essas situações de mamãe, papai, vovô, vovó, amiga que vai levar alguma coisinha para casa, mas é pouco. Não precisa ser todos os potes do delivery que você pede para serem guardados. Só alguns. Bom. No caso, eu tenho que organizar meu armário, comprar os potes do mesmo formato que na mesma marca. Da mesma linha, para ser ali todos iguaizinhos. Bom. Aí a gente vai para a sala agora. Na sala, um dos desafios muitas vezes é o local do controle remoto, é o local... Porque a sala é um local de utilização de todos, né? Então, tem gente que esquece ali a sandália, tem gente que esquece o livro, tem gente que esquece alguma coisa. É vigiar um pouquinho, né? E depois voltar essas coisas para o lugar. Eu costumo dizer o seguinte, hoje, há uns anos atrás, a gente daria como referência a revista Casa Cláudia, né? Hoje em dia é Instagram, A gente olha essas casas maravilhosas, né? Instagramáveis, lindas, aquelas fotos perfeitas. Só que aquela foto ali, gente, foi preparada, aquele ambiente foi preparado para fazer a foto. Quando a família vive no local, existe vida. Tem algumas coisas fora do lugar e tá tudo bem, porque a casa, ela é viva, né? Então, numa sala, é cuidar um pouquinho do que acontece ali, porque é um local muito de passagem de todo mundo, né? De todos. E pensar nessa rotina, porque tem gente que gosta de ler e gosta de ler na sala. Então, ok, então um cantinho ali vai ser para colocar os seus livros. Tem gente que faz artesanato, ponto cruz, crochê, tricô, então pode ter um cesto bonitinho e deixar ali com as suas linhas, as suas agulhas naquele cantinho, porque sempre costura ali, né? Então, é pensar, entender qual é a necessidade, porque
o serviço, como o próprio nome diz, ele é personalizado. O que eu aplico na sua casa não é a mesma coisa que eu aplico na casa de José, não é a mesma coisa que eu aplico na casa de Paulo, não é a mesma coisa que eu aplico na casa de Pedro, né? Porque a sua necessidade é uma, o seu espaço é aquele, os itens que você consome, o volume é aquele. De repente, Joãozinho tem muito mais espaço do que você, né? E tem outras necessidades. Ele é advogado, vive de gravata e terno e gravata, né? E você é atleta, você usa um outro tipo de roupa, né? Então, Sim, o diferente. serviço ele é personalizado, de acordo com a necessidade do cliente. Então, para cada ambiente, para cada cliente, a gente vai vendo qual é a necessidade. Ainda sobre a sala, no meu caso, tenho muitas fotos. Só que com a mesma situação do cabide, do vaso, acaba comprando um retrato não padronizado, um de uma cor marrom, outro preto, outro branco, e acaba largando tudo ali, então fica aquela poluição visual assim, que muitas vezes eu não consigo me organizar, me concentrar em alguma coisa que eu tenha fazendo. Isso faz diferença também ou... Faz. Faz porque quando você está em um ambiente organizado, via de regra, as coisas têm um volume mais controlado, os formatos, né, a forma como você padroniza e organiza tende a ter uma linearidade. E isso traz essa tranquilidade, né? Aí já a gente, com esse exemplo, a gente já está entrando um pouquinho mais nessa parte de decoração, de design de interiores, né? Mas claro que se você tivesse porta-retratos de uma mesma linha ou até duas que falassem entre si, né? Fica mais leve, fica mais agradável, fica mais calmo assim. E é essa tranquilidade, né, ou falta da tranquilidade do que a gente vê, que age diretamente na gente, né? Não tem como. Muitas pessoas falam assim, mas eu me acho na minha bagunça. Ok, às vezes até realmente se acha, sabe que no meio daquela pilha ensandecida de papel tem aquele documento que você precisa. Mas o fato de você estar olhando para aquilo o tempo todo, não tem como não incomodar. Acho que as pessoas acham que não incomoda, mas no fundo sempre incomoda. Sempre incomoda. E aí outro exemplo que eu dou é assim, eu posso chegar hoje na sua casa e observar, Lucas, sua casa está toda organizada, que legal. Porque você organizou fora, pegou todos os itens sem classificar, né, sem definir e socou, não organizou, socou, né, dentro dos armários. Só que você sabe que dentro de cada um daqueles armários não tá legal. Tá misturado, tá bagunçado. Sim. E aí, essa falta de tranquilidade reflete dentro da gente. Vai refletir em você. Eu que vou estar lá visitando, tá massa. A casa de Lucas tá ótimo. E a Liz, não é? Elis. A casa de Lucas e de Elis tá ótima, tá toda organizada. Mas vocês sabem como é que tá dentro dos armários. Sim. E aí, de repente, eu posso ter uma necessidade, sei lá, fui com meu filho, fui com o Vitório, e aí Vitório desceu, jogou bola, e aí precisou tomar um banho, porque não sei. Aí você precisa pegar, você, Elis, vai pegar uma toalha. Aí vocês vão abrir. Meu Deus, como é que é? As toalhas de hóspede, tá tudo misturado. Eu não organizei, eu não sei onde é que tá. E fica aquela coisa... E aí, de uma certa forma, eu vou ter acesso àquele momento, né? E você vai se sentir mal com isso. Só que, muitas vezes, eu, como visita, qualquer visita que passe na sua casa, não vai ver o que está lá dentro. Só que você e sua esposa sabem como é que está lá dentro. E aí vocês ficam assim, não, no fim de semana a gente organiza, né? A gente está trabalhando tanto, já chega em casa cansado, né? Para ficar com a filha. Como chama a sua filha? Elisa Rosa. Então já chega cansado. Vamos curtir com a Elisa, tão pequenininha. A gente passou o dia todo trabalhando. Organizar, não quero organizar, né? A última coisa que eu quero é organizar e arrumar. Fim de semana a gente faz. Aí quando chega no final de semana, tem um campeonato para participar, tem o aniversário da avó, o dia tá lindo, vamos passear no parque, vamos andar de bicicleta. Mas tem um armário para arrumar, para organizar. Deixa para lá, né? Depois a gente faz. Então é aquela história um pouquinho do cada um no seu quadrado. O que eu tenho o tempo que eu dedico a fazer isso e eu tenho a expertise de como resolver cada situação, né? E aí você consegue ter o seu ambiente organizado e viver de uma forma mais tranquila, né? Porque vai estar tudo fechado e você tem a tranquilidade que se você abrir, você vai encontrar tudo o que você precisa. Vai estar tudo identificado, né? Mostrando aqui são as cuecas, aqui são as meias, aqui é roupa de ginástica, aqui é inverno, né? Perfeito. Fica bem mais leve. Perfeito. Eu pensei aqui na questão do... Continuando na organização,
Só que indo para a parte prática, um pouco mais prático. Fui na nutricionista, ela passou passou o plano alimentar e alguns caminhos que eu tenho que seguir. Quando eu consigo organizar um dia antes, fica tudo legal. Mas quando eu preciso organizar no mesmo dia, tenho que sair mais cedo, aí vem essa questão, onde eu vou pegar a vasilha, aí não acho a tampa, tenho que fazer isso, já não acho. Aí fica uma bagunça e eu não consigo cuidar da minha saúde em si. Que é aquele plano que eu estava planejando e não consigo. Sim. Por isso a importância, assim, de se organizar, de ter a casa organizada. Com certeza. Isso é perfeito. Vou seguir. E é esse hábito. E tudo parte de um planejamento, né? Quando você vai, assim, no nutricionista e tem um plano a ser seguido, você vai se programar para seguir aquele plano. Certo? Eventualmente vão ter alguns suplementos, vão ter alguns remédios, vai ter grãos que você não consumia, que agora já está ali dentro da sua alimentação. Então, você vai ter que fazer orçamento na farmácia, encomendar o remédio manipulado. Você vai pesquisar e vai comprar o remédio que já está pronto na farmácia. Você vai comprar os grãos, né, que vão ser feitos a partir de agora. E aí você precisa que tudo isso esteja organizado e fácil o acesso, né? Para na hora que você for dormir ou que você acordar, você sabe, o suplemento está aqui, os remédios estão aqui, a parte dos alimentos que eu vou preparar está aqui. Eventualmente preparar num fim de semana uma quantidade e congelar. Aí vai colocar no congelador, lembra dos potes padronizados, porque um vai ficar em cima do outro. Coloca uma etiqueta identificando, porque às vezes prepara mais de um tipo de prato, né? Sim. Então, coloca ali brócolis no vapor e frango na chapa. O outro é peixe grelhado. Identifica, para você não ficar. O que é isso aqui, né? Cabrinha tem que abrir. Outra coisa, a questão da organização dos documentos. Que hoje em dia eu acesso tudo pelo celular, habilitação, identidade. Só que muitas vezes eu preciso do documento físico. Aí que vem um problema, que eu não faço ideia onde está. Eu sei que está ali, mas eu não... E o interessante de documento é que quando a gente precisa, não é assim, numa situação do tipo assim, deixa eu ver onde é que está minha habilitação. Não, você precisa da habilitação porque você vai no cartório agora para dar entrada no processo e você precisa levar para poder tirar xerox e autenticar. E tem que ser agora, porque está no horário, o cartório já está quase para fechar, ou hoje, assim do prazo da pessoa que vai receber. Não é assim? E aí vira um estresse, né? Então, a parte de documentos, eu vou ser sincera, é uma parte chata. Eu, Paula, não gosto muito de organizar documentos, porque documentos, ele é uma coisa de muito cuidado, de muita atenção. Não que as outras coisas do cliente não sejam, mas assim, é a lei, né? Existe uma regra de tempos de guarda de cada documento. Tem documentos que você guarda por 1 ano, tem documentos que você tem que guardar por 5 anos, tem documentos que é por 10 anos. Se a gente está falando de empresa, tem documentos que são vida toda, né? E aí, você tem que olhar... Aí o grau do óculos tem que estar beleza para você enxergar. Mesma coisa quando tem que ver validade de remédio. Ai, Lucas, se tem alguém trabalhando comigo, eu terceirizo. O senhor confere aqui essas validades para mim. Porque as letras são sempre miúdas. Então, o documento tem que ter essa tranquilidade, né? Tem que ter esse foco. E aí você vai fazer o quê? Você vai separar. Idealmente, os documentos seus, os documentos da sua esposa, os documentos da sua filha, os documentos relacionados à casa, né? A parte de pagamentos, cada conta... Tem pessoas que gostam de guardar por mês todas as contas juntas. Eu gosto, sempre uma pasta ou uma classificação, né, uma casinha da pasta, para cada conta. Então, se você vai pegar celular, qualquer situação vai estar tudo ali. Junho, maio, abril, março, você acessar. Você não precisa mexer, passar por todos os pagamentos de junho, de todos os tipos de contas, depois todos os pagamentos de maio, entendeu? Mas são escolhas e o cliente vai fazer. Então, o documento... Pegou, utilizou, volta para o local. Porque vai precisar, naquela hora que não tem tempo, que tem que ser agora urgente, e aí você não acha. E vou lhe falar, ficar procurando coisa. É ruim demais. Muito ruim. É chato demais. E você está perdendo tempo. Então, o que as pessoas... às vezes fala assim, mas eu vou gastar dinheiro organizando, não está barato organizando. Gente, você tem que ver todos os benefícios que a organização traz na sua vida. Não ficar procurando um documento no momento crucial, não tem preço isso. Chegou o momento da eleição, já está ali a campanha acontecendo, você sabe que dia tal de outubro você tem que votar. Hoje já facilitou porque a gente pode mostrar a habilitação. E quando tinha que mostrar o título de eleitor? Só que aí também não acabou, porque a gente vota e recebe o comprovante. Você tem que guardar o comprovante. Né?
Tem que guardar agora onde? Lá na pastinha dos documentos, na parte de títulos, né? E tem que ser assim, né? Agora você fala assim, Paula, dá trabalho. Dá trabalho. Para emagrecer, é fácil ou dá trabalho? Muito difícil. Para ser um bom jogador de futebol, é fácil ou dá trabalho? Muito difícil. Porque você tem que se dedicar, você tem que fazer. Para ser um bom chefe de cozinha, dá trabalho. Dá trabalho. Então, quando a gente se dedica, a gente consegue os resultados que a gente quer, né? Então, vai ter que ter aqueles momentos ali do dia que você vai se dedicar e vai cuidar de fazer a sua organização, voltar as coisas para o lugar, porque infelizmente os nossos objetos não têm perninhas, né? Para falar assim, em forma de organização de armário. Aí as cuecas correm, as meias correm, tudo corre. Não existe. Só em desenho animado. Outra coisa, Paulo, com relação ao trabalho em si, é mais fácil pegar uma casa nova, onde a pessoa está se mudando agora, ou pegar uma casa onde já tem gente morando? Isso é relativo. Porque tem casas pequenas que são mais fáceis que grandes, casas grandes são mais fáceis que pequenas, porque vai depender do volume, vai depender da estrutura, vai depender da forma como o cliente se coloca, né? Porque quando a gente pega uma casa que tem um excesso, que não tem espaço e o cliente não quer descartar, não quer tirar, né? Não entende a importância dessa parte, desse momento, desse processo, a gente dá muito trabalho. Dá muito trabalho, porque eu sei que eu não vou conseguir oferecer um resultado, vamos dizer assim, perfeito, máximo, muito bom, porque eu não estou tendo a infraestrutura, né? Eu não estou tendo a condição necessária para realizar isso. Então, não existe regra, né? Para essa pergunta, essa resposta. Bom, minha mãe não gosta de desfazer das coisas. É apegada. Muito apegada. Tem um tio meu, que no caso é tio dela, que também a casa dele é pequena e é muitas coisas assim. Quem chega de fora vê o excesso de coisa assim, mas tudo organizado, tudo bonitinho ali, mas é muita coisa. E ele gosta de sentir à vontade, só que realmente é muita coisa. E uma pessoa que lhe contrata e não quer se desfazer, tem muito... Eu sempre respeito as decisões do cliente, né? Então, por exemplo, se a gente falar aí de roupa ou cozinha, se eu estou organizando e estou vendo que uma peça ela está descosturada, ela está manchada, eu separo para que o cliente veja. Porque, certamente, quando você pega aquela blusa, que você vê que ela está descosturada, você não vai querer usar. Então, o que é que você precisa fazer? Ou botar numa sacolinha para você levar para a costureira para consertar, ou você vai descartar, de repente já está rasgada, já está velha, não faz mais sentido, deixa para lá, eu vou passar para frente. Então, a pessoa ela precisa entender esse processo, né? E aí, aos pouquinhos, tem pessoas que rapidamente elas conseguem aceitar, compreender e sentir os benefícios. Tem outras que vão mais ali devagarzinho ao longo do processo. E é um desafio. E sobre construir um hábito de organizar, é muito tempo, é rápido? Hábito realmente não é fácil, né? Construir, mas me conte um pouco. A gente tem aí alguns livros, né, que falam sobre hábitos. Um dos talvez mais antigos e tradicionais é O Poder do Hábito, aquele da capa amarela, um bem grossão, que inclusive a leitura deles tem uma parte que é meio chata, assim, para mim pelo menos, porque ele é muito técnico, ele fica mostrando o resultado dos estudos, né? E ali naquele livro ele fala que são 21 dias para você incorporar um novo hábito. Só que já existem diversos outros estudos que mostram que não são apenas 21 dias, né? Com esse tempo de trabalho que eu tenho, né, 10 anos, eu criei uma metodologia, que eu chamei o nome do meu negócio, que chama Hábito de Organizar. Então, é metodologia Hábito de Organizar. E aí eu mostro para o cliente que se ele seguir 4 etapas, 4 passos, ele vai ter qualquer ambiente da casa organizado sempre. Então, quando você faz esses 4 passos, você está incorporando um novo hábito de organizar. E eu vou te contar como é que é. O primeiro é o descarte, é aquele olhar criterioso do que eu não uso aqui, né? O que é que só está fazendo volume e está me atrapalhando, né? Então, a gente vai olhar para poder tirar o que não é necessário. Segundo, a gente vai classificar. Os itens que realizam as mesmas funções estarão juntos. Eu vou falar de roupa, porque roupa é mais fácil todo mundo entender. Eu vou reunir todas as saias, todas as calças, todos os shorts, todas as blusas, todos os blazers, todos os vestidos. E dentro de cada classificação dessa, eu posso ter subclassificações. A saia pode ser saia curta, saia midi, saia longa.
O vestido pode ser vestido curto, vestido longo, vestido de festa, né? Blusa, tem gente que separa a blusa mais do dia a dia e a blusa de trabalhar, social, né? Então, você criou as classificações. O terceiro, você vai definir as casinhas, onde vai morar. É o momento da organização em si. Então eu já separei aqui, já classifiquei as minhas roupas, eu vou definir que os shorts vão ficar nessa gaveta, as saias nessa gaveta e as saias longas vão ficar aqui todas nos cabides. Então você está organizando, você está definindo a casinha, eu costumo brincar, você está definindo onde elas vão morar. E o quarto e último passo é a manutenção, que nada mais é do que você voltar para as casinhas. Usou aquela saia, foi lavar, na hora que ela voltar, é saia longa no cabide que ela mora, então vai no cabide, aqui junto com as saias longas. É o short, voltou da lavanderia, você tirou para usar, não usou, ele vai para a gaveta do short, você está voltando para o lugar. Porque, Lucas, não tem dificuldade. O trabalho maior é esse que eu realizo, que faz parte dessas primeiras 3 etapas. Eu auxilio o cliente na hora do descarte, dou esse apoio. Quando são alguns tipos de descartes, eu ofereço a possibilidade de já tirar da casa do cliente, por exemplo, muita pilha, bateria vencida, vazia já, que não funciona mais, né? Eu descarto, levo para botar ali na farmácia ou no supermercado. Remédios vencidos, eu sempre oriento, não coloca em lixo, nem vaso sanitário, né? Porque a medicação vai para o aterro e acaba contaminando o solo. Então eu pego, recolho e levo para a farmácia. Hoje quase todas as farmácias, pelo menos assim, São Paulo, Drogazil, Pague Menos, tem um ponto de coleta que você coloca, né? E aí eu ajudo o cliente nesse momento. Então, o mais trabalhoso são essas 3 etapas. É quando você está decidindo o que fica, é quando você reúne os itens que servem para a mesma função e quando você define onde vai morar, quando você organiza. A sua responsabilidade, a partir do momento que eu vou embora, é só voltar as coisas para o lugar. A manutenção. É a manutenção. E a partir do momento que você volta para o lugar, você usa e volta para o lugar, você usa e volta para o lugar, você está criando hábito. Vai chegar uma hora que você vai chegar em casa, você já vai botar seu sapato naquele cantinho que está definido, que é o local onde guarda. Você vai colocar sua carteira naquele local. Por quê? Porque se você tiver qualquer necessidade de sair, fulano, pega ali naquela estante, no cantinho direito, minha carteira está ali, não é? Eu gosto muito de dar assim, esse tipo de exemplo, de quando a gente está na rua, normalmente para documentos isso acontece muito, você ter uma necessidade e poder orientar para que qualquer pessoa pegue. É um casaco seu, no armário, no canto da parede, a porta da direita, tá lá no final, que são os casacos grossos. Aí a pessoa acha. Um documento, naquela gaveta que tem a pasta, os arquivos suspensos, deve ser a 3ª ou a 4ª ali, que você vai ver escrito casa, são todos comprovantes. Você abre ali que você vai ver a parte da conta de luz. A vida ideal. É perfeito. Aí é. É perfeito e é possível. Possível, é. Agora exige o quê? Dedicação. Dedicação. Não é? Como tudo na vida. Muita. Eu levo também pro lado do emagrecimento, da saúde. Sim. Tem um aluno que quer emagrecer, vamos por 5 quilos. Aí o projeto dele é emagrecer 5 quilos. Aí o que eu faço é definir as tarefas. Musculação, corrida, dependendo do que ele gosta. Uhum. Aí da tarefa vem a rotina. Todo dia aquelas pequenas tarefas vai criar rotina para daí vir um hábito. Isso. Então é exatamente isso que você traz. Você traz o descarte, a classificação, a casinha e vem a manutenção, que é a parte dele. Isso. Perfeito isso aí. Muito legal. Agora, na manutenção, você ainda ajuda ou já vai por ele sozinho? Isso depende do tipo de cliente. Tem clientes que a cada 3, 6 meses ou um ano me chamam, Paula, eu tô precisando de uma manutenção, perdi a mão um pouquinho, mudei o guarda-roupa, teve algumas alterações de roupa. Eu já cheguei em clientes assim para fazer manutenção um ano depois, que eu falava assim, meu Deus, que coisa linda, né? O que tá aqui. Eu fui melhor a dobra, resolver uma ou outra pequena coisa, mas estava lindo. Por quê? Porque incorporou, né? Entendeu os benefícios, entendeu as vantagens de viver daquela forma e se dedicou a voltar cada coisa para o seu lugar. Porque não tem mistério. Se você organizar e depois as pessoas que estão envolvidas se comprometerem a voltar as coisas para o lugar, a organização se mantém. Por isso que o exemplo é importante, né? Vocês com a Elisa pequenininha em casa, é mais o que pai e mãe faz do que o que pai e mãe fala, que é o que faz o que
dá o aprendizado para a criança, né? Então, se ela vê papai e mamãe organizando, fazendo sempre dessa forma, existe uma grande tendência que ela imite papai e mamãe a fazer da mesma forma, né? E aí vocês orientando, terminou de brincar, vamos guardar, cadê a caixinha das bonecas? Vamos guardar as bonecas no lugar, e as bolas, os joguinhos, vamos botar aqui, onde é que tá? Cadê a tampa? Bota direitinho. Vai orientando, vai chegar um momento em que ela vai terminar de brincar e já vai ser automático ela fazer isso, não é? Bom demais. Como a gente tá conversando no início, eu sou muito, muito bagunceiro. Que eu vou mudar. Gostei. Eu era bagunceiro. Tipo, por não entender, muitas vezes, que a necessidade de estar organizado ali, a chave tá naquele lugar, o sapato tá daquele jeito. Só que aos poucos eu tô entendendo mais o processo, justamente por questão de saúde. Se eu não organizar antes, se eu for acordar cedo para trabalhar, 4 horas da manhã, eu não organizei, se não tiver organizado, como é que eu vou pegar ali para sair cedo? Então vou perder mais tempo ali, ou vou deixar de treinar, porque eu não vou levar roupa de treino para o trabalho. Então a organização é essencial para cuidar da saúde. Sim. E além disso, em casa mesmo, o relacionamento em casa. Minha esposa é muito organizada. Então no momento que eu não organizo também junto com ela, rola esse estresse. Sim. E com estresse, nada funciona. Aí tipo, o clima fica pesado. Né? Aí muitas vezes desconta do que na alimentação, que aí vem o sobrepeso, tudo por falta da organização, uma coisa que poderia ser simples. Sim. Então isso é fantástico. Exatamente. Eu acho que Elis vai viver uma nova era, a partir de agora. Tem chance, viu, Elis? Tem chance. Porque é isso. E essa é uma das belezas que eu acho, assim, do meu trabalho, do que eu faço, é mostrar para as pessoas que uma vida organizada, ela é muito mais leve, é muito mais feliz, é muito mais agradável, minimiza o estresse, porque o estresse, ele já acontece, a gente queira ou não é? Você está aqui em casa e de repente chega uma ligação de alguma coisa que aconteceu com alguém da sua família, que você vai ser demandado, ou é alguma coisa séria, ou é o trabalho que teve uma mudança que você vai precisar fazer. Então, as interferências externas, elas estão aí, vão acontecer o tempo todo. É um acidente de carro, é o que for, sim, né? Sim. E se com o que a gente pode controlar, né, dentro da nossa casa, a gente conseguir manter essa linearidade, essa tranquilidade, esse controle do que se tem, a probabilidade de você ter mais leveza é maior, né? E aí vai sobrar o tempo para você se exercitar um pouco mais, para você se dedicar um pouco mais na cozinha para fazer aqueles pratos gostosos que você viu receita, que são saudáveis e você quer fazer, para você estar com sua filha, para você ler um livro, para fazer o que der vontade, para fazer o que faz sentido para você, né? Porque tá tudo organizado, né? Você tá em paz. Uma casa organizada é uma casa que transmite paz. Perfeito, até porque a casa traz esse conforto, né? Voltar para casa no final do expediente traz esse conforto, estar num lugar bom, estar num lugar saudável, organizado. E é isso que a gente busca, né? No final do dia, é esse acolhimento, esse conforto do lado da nossa família, das pessoas que importam pra gente, né? E aí você vê, de repente, ali todos os porta-retratos harmônicos na sala. Aí você vai na cozinha, sobrou alguma coisa da refeição, você abre o armário para pegar o pote que vai guardar. Você pode pegar qualquer um que você sabe qual é a tampa. Ó, tranquilidade, a gente chega a falar diferente. Bem melhor. Paula, você falou também da sua parte de cuidar dos outros, de fazer ações sociais. Me conte um pouco mais. Pois eu morei em São Paulo. Quando eu fiz o curso de Personal Organizer, eu estava morando em São Paulo na época, lá em 2013. E tive a oportunidade de participar de 2 projetos voluntários. Nós organizamos uma sala de aula de marcenaria de um instituto que cuidava de pessoas especiais e organizamos uma sala de artesanato de um asilo, né, de vovozinhas que faziam costuras e tudo mais. E foi, assim, muito enriquecedor, foi muito bom, porque eu levei uma coisa que eu amo fazer, que é meu trabalho de organização, para as outras pessoas, né? E guardei aquele sentimento ali no meu coração, de tudo maravilhoso que eu experienciei. E fiquei, assim, com aquele desejo de um dia voltar a realizar. Encontrei uma colega que viu que eu tinha feito esse trabalho e falou: Paula, você não topa, não tem vontade de fazer novamente? Eu falei: é o que eu mais tenho, eu estava esperando o momento oportuno. Então, me reuni com essa colega, conseguimos mais 6 colegas, ao todo nós somos 8.
E aí criamos no início desse ano o projeto Doar Organização. É um projeto que o nosso objetivo é uma organização por semestre, então são 2 por ano, para instituições que cuidem de pessoas e que precisem de organização. Então, no semestre passado, a gente fez em um lar de idosos, aqui no centro de Salvador, ali no Largo do Papagaio, que eles são pequenininhos, são 3 irmãs muito amorosas que fundaram o local e cuidam de 18 idosos, mas com uma infraestrutura assim mais precária. Então eles estavam ali com a secretaria, com a vigilância acompanhando, botando algumas não conformidades, e a gente conseguiu arrecadar um dinheiro que aí a gente mobilizou amigo, familiar, Sim, cliente. Ó, importante. estamos fazendo. Nem sei se na época eu divulguei, mas já vou divulgar esse agora para você também, né? E a gente mostra assim, ó, nós temos esse projeto, vamos fazer isso, e aí quem puder, quem achar legal a ideia e puder contribuir, esse dinheiro vai servir para a gente comprar tudo que é necessário, né? Eventualmente as caixas, né? Os cestos. Sim. Lá a gente fez coisas bem maiores. Trocou o estofado dos sofás, comprou fogão novo, né? Fizemos uma Santa Ajuda, né? Que é um programa que tem na televisão que eles mudam muita coisa. E para esse segundo semestre, a gente já definiu um local, vai ser uma casa, uma instituição chamada Pérolas de Cristo, que eles cuidam de crianças de 0 a 17 anos que sofrem de maus tratos, abusos, é uma situação assim bem delicada. E a gente vai organizar a sala de costura. Por quê? Porque nessa sala de costura eles têm uma parceria com o SESC e oferece serviço, curso profissionalizante. Excelente. Então, nesse curso profissionalizante, eles fabricam peças que são vendidas para ajudar a instituição, e as pessoas que estão participando do curso estão aprendendo uma profissão. Entendi. E a gente vai fazer ali uma revolução. Então, é muito bom a gente poder fazer o que a gente faz com tanto amor para quem precisa, né? Porque, de modo geral, os clientes que nos contratam, eles estão pagando, ok. Às vezes eu faço também consultoria. Você pode falar assim, Paulo, não consigo pagar o serviço de organização, mas você pode vir aqui me dar uma consultoria? Posso. Então, eu vou lá, eu olho, assim, aqui você deve fazer isso, fazer aquilo. E aí, o cliente, por conta própria, vai, providencia os organizadores, faz as classificações, organiza, né? Mas esse projeto tem sido, assim, uma bênção para a gente. E a gente está muito feliz. E levando a organização para todo mundo viver cada vez melhor, né? Perfeito. A gente, na questão de ajudar o outro também, fazer pelo outro, lá tem uma assessoria esportiva que a gente sempre faz ação social nesse sentido de arrecadar alimento, arrecadar fralda, alguma coisa assim. E além de estar ajudando o outro, está nos ajudando também. Vendo a necessidade disso aí e até na questão da dedicação do outro trabalho. A gente consegue entregar mais, isso é bom. Porque quando a gente faz pelo outro, a gente está achando que a gente está fazendo muito pelo outro, é muito mais por nós. A gente acha que o outro está ganhando muito, quem está ganhando muito mais é a gente, né? Teve situações da organização lá de São Paulo, por exemplo, que a idosa virou para a gente e falou assim, mas é final de semana, ao invés de vocês estarem com a família de vocês estão aqui fazendo isso pra gente e a gente merece isso. Ave Maria, eu desaguento de chorar, né? Porque eu sou assim, muito emotiva. E como que você não faz assim, com amor, com satisfação e alegria deles, né? Eu consegui cobertura na televisão, no SPTV, foram lá para filmar e registrar. E a alegria delas, né? De falar assim, as meninas organizaram tudo, agora eu consigo achar os tecidos, os botões, as linhas, e aí todas felizes. Isso é bom demais. Não tem preço, né? Não tem preço. E quem quiser ajudar você nessa próxima ação e próximas, como é que consegue chegar até você? Fê Maria, deixa que eu queria, louca. Pode ficar à vontade. Deixa que eu queria. A gente fez de uma forma muito organizada. O nosso projeto chama Projeto Doar Organização. Então, a gente tem Instagram, que é justamente esse nome, Projeto Doar Organização. Lá tem a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores. Tem bastante fotos do que foi feito no projeto passado. Ontem, inclusive, nós estivemos nessa instituição, fizemos vários stories, filmando tudo, registrando, conversando, entendendo qual é a necessidade desse espaço, porque tem lá o seu Luiz, que é o professor, o funcionário que cuida dessa parte. Então, ele estava explicando, aqui está faltando tesoura, aqui está faltando isso, aqui está faltando aquilo, a gente precisaria, idealmente, consertar essa máquina. Porque lembra que eu falei lá atrás que o serviço ele é personalizado? Sim. Então, o que a gente faz para uma organização é diferente do que a gente faz para outra. A gente foi entender essa necessidade e breve a gente vai começar a divulgar, né? Mas assim, nós temos um e-mail do projeto que é projetodoaorganização@gmail.com, que é o Pix para doação. Então, assim, qualquer valor, Paulo, é 5, é 10, é 15, é 25, é 50,
Na organização, no projeto passado, a gente teve a organização, assim, doação de R$ 25 e tivemos doação de R$ 2.000. E no final conseguimos R$ 7.030, né? Então, é um pouquinho de todo mundo. Tem gente que pode mais, tem gente que pode menos. Hoje mesmo, uma amiga minha, a gente nem divulgou isso, eu só coloquei nos meus stories de ontem para hoje. Quando eu vi um comprovante, R$ 50. Aí ela botou assim, para o projeto, para... Eu fiquei assim, gente, a gente nem começou a pedir, mas as pessoas já viram que a gente já está indo para o segundo, que a gente está ajudando. Então, elas se envolvem, né? Então, foi aquela alegria geral no grupo. Então, segue o nosso Instagram, que é Projeto da Organização, e quem quiser já fazer um pix de qualquer valor, é projetodaorganização@gmail.com. Será muito bem aplicado esse valor. Bom demais. Também vou divulgar nas minhas redes sociais. Legal. Quanto mais gente ajudar, melhor. Agora, Paula, eu queria um caso seu de sucesso e a sua inspiração para essa profissão. O que primeiro me levou mesmo para essa profissão foi a possibilidade de eu ser dona do meu tempo, né? Porque minha formação é administração hoteleira, então eu trabalhei 11, 13 anos em hotéis, sempre na área de vendas. Meu trabalho era externo, eu visitava as empresas, eu visitava as agências de viagem, os operadores, eu viajava a trabalho para trazer o quê? Hospedagem e eventos para o hotel. Aí quando eu virei mãe, né, que nasceu Catarina, depois nasceu Vitório, aquele trabalho já não dava mais certo, porque eu já estava em cargo gerenciável, eu dava plantão final de semana, tinha hotel, imagine, Lucas, que eu entrava sexta-feira de noite e só saía domingo de noite, eu tinha que dormir, inclusive, no hotel. Para quem não trabalha em hotel, você você tá reclamando de quê? Que folga, ficar o fim de semana no hotel. Gente, não é assim. Porque é o problema na reserva, é o problema na recepção, é o problema na governança, é o problema no setor de alimentos e bebidas. Então, você não para, né? É como um hospital. O hotel não fecha, então os problemas acontecem a todo momento. E aí eu soube dessa profissão e me encheu os olhos, né? Porque eu tenho essa facilidade, eu gosto de lidar com pessoas, né? Uma coisa que me agrada. Eu não sou daquela que eu preciso ficar sozinha. Claro que todo mundo tem seu momento de ficar mais recluso, eu também tenho. Mas, de um modo geral, eu gosto de lidar com pessoas. Eu tenho uma característica de gostar de coisas que não são sempre iguais, constantes. Né? Então, quando você trabalha ali numa empresa, você faz sempre a mesma coisa. Eu não consigo. Então, o legal da organização, assim, você me contrata, eu vou para sua casa, eu passo de 2 a 7 dias, depende do volume, da necessidade, acabou. Aí daqui a pouco eu já estou na casa do outro, daqui a pouco eu já estou na casa do outro. E aí a realidade é outra, a necessidade é outra. Então, eu gosto desse dinamismo, né, que o trabalho me proporciona. E isso também me deixa mais fácil de levar o filho no futebol, né? Leva o filho na escola, busca, pega, faz aquilo, vai ajustando ali a agenda. Então, atendeu às minhas necessidades, né, ali de vida, do que eu queria para mim. E ele também conjuga com outro ponto que eu gosto, que é a beleza, é o cuidar do outro e também a beleza. Porque quando a gente organiza, o foco não é deixar bonito, é deixar funcional. Mas se a gente pode atrelar a beleza, tá perfeito, porque todo mundo gosta de um ambiente bonito, né? Isso é. Você entra num local caótico, e você entra num local bonito, em que as cores estão harmônicas, as disposições dos produtos estão bonitas, você se sente muito mais à vontade, né? Então, essa possibilidade de brincar também com a beleza, né, do que eu entrego me atraiu. Então, acho que foi esse conjunto aí de coisas que me levou a buscar. E hoje eu sugeriria, se a pessoa perguntar assim, Paula, o que é que eu faço para ser personal organizer? Primeiro, observe se todos esses pontos que eu falei aqui durante essa nossa conversa faz sentido para você, né? Fácil não é, como em qualquer outro local não é fácil, né? A gente tem sempre que se dedicar, né? E vá se qualificar, vá fazer cursos para aprender as técnicas, saber lidar com o cliente, porque eu passo um orçamento. Então, você precisa saber como eu vou estruturar um orçamento, de que forma eu vou cobrar, né? Como é esse trato com o cliente. Não é só chegar e dobrar a roupa, não é. Tem todo um contexto. E quanto mais a gente traz também para o cliente essa consciência, porque eu tenho essa pegada muito forte de sustentabilidade, né? De consciência, de consumo, né? Da forma como a gente vive, as escolhas que a gente faz, os impactos que isso gera no meio ambiente, na nossa vida. E eu procuro colocar sempre um pouquinho assim dessa semente ali para os meus clientes também. Ótimo, perfeito.
Parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo. Feliz eu vou ficar quando você me falar assim, Paula, olhe, Mudei. sapato tá no lugar, carteira tá no lugar. Elis falou, Lucas, realmente, você precisa até convidar a Paula outras vezes, ou até mesmo aqui em casa. Pronto. Vamos mudar. Porque uma vida organizada, Sim, você vai sim. ver, você vai começar a colher os frutos. E quando você começar a colher os frutos, é a mesma coisa, quem emagrece? Não fica fascinado com o resultado, Perfeito. mais disposição, né? Mais energia, se sente mais autoconfiante, né? Se sente bem com o que está vendo. E aquilo dá ânimo para ele fazer mais. Para ele fazer mais, para ele fazer. Com a organização da mesma forma. Gente, minha casa está sob meu controle, eu sei tudo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Me É uma sentindo constante. bem, Exatamente. Perfeito. Quero agradecer, primeiramente, Paulo, por aceitar o convite, por estar aqui, por estar mostrando essa experiência pra gente. Fantástica. Agradecer também a todo mundo que assistiu, curtir, compartilhar, enviar essas informações para mais pessoas, para que mais pessoas possam entender e não esquecer do projeto Doar Organizações. Lucas, eu agradeço o convite. Quando a gente faz alguma coisa, né, a nossa profissão com amor, é sempre um prazer falar, né? Seja em podcast, em palestra, direto no cliente, o que for, né? Eu tô levando um tema que para mim faz sentido, que para mim é relevante. E quanto mais pessoas entendam, né, e comprem a ideia e procurem, prefiram viver de uma forma organizada, é melhor para todos nós. Então, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de divulgar o projeto da organização. E quem se sentir tocado aí, quiser colaborar, a gente fica muito feliz. E um dos nossos valores no projeto é a transparência. Se você entrar no Instagram, você vai ver que um ali dos destaques é a prestação de conta. Sim. Então, tem lá o valor total que a gente arrecadou e a foto de todas as notas de tudo que a gente pagou. Então, assim, no final sobrou acho que 30 e poucos reais. A gente foi lá, comprou de material de limpeza e deixou no Instituto. Porque a gente acaba um projeto com a conta zerada para começar um novo, né? Do zero. Perfeito. Gratidão. Muito obrigado e tchau.